Salve, salve! Mais uma vez, invadindo seu celular, seu computador, o mundo digital, porque nós estamos no 18º Encontro Mineiro de Educação, aqui direto do Tauá Resort em Caeté, participando desse evento do Cinep, na gestão do professor Winder, desse evento maravilhoso, e sempre ele ao meu lado, Guilherme Goulart. Ah, tá vendo? É sempre ao lado dele. Nunca atrás. Graças a Deus, mamãe já dizia. Coladinho. Mamãe já dizia, filha, do lado, e eu tô seguindo ela. E ao meu lado, meio paralelo assim, Meio à também frente. tô ao lado, ó. Ah. Nós temos a representação máxima de todos os grandes eventos em Minas Gerais. De vez em quando ainda faz o resto do país inteiro. Gustavo Ribeiro. Bem-vindo, meu amigo. Vulgarmente conhecido como Gustavo Armindi. Eu prefiro Gustavo Armindi. Quase sobrenome, não é? Eu conheci como Gustavo Armindi. Cheguei e falei assim, meu nome é Gustavo Ribeiro. Pessoal, não encontrei, não. Eu falei, vê se tem Gustavo Armindi. Agora eu entendi. Como é que é as coisas, né, gente? Isso aí. O tempo vai... Mas eu acho que isso é uma provocação interessante, assim, né? Você conseguiu criar uma simbiose entre marca, profissão, pessoa e as pessoas que orbitam aí o meio dos eventos identificam você como esse grande grupo que você formou junto com seu irmão, junto com sua família. Isso deve ser algo que dá muito orgulho, não? Dá muito orgulho. Eu brinco, eu falo que a Armindi, dentre todas as empresas que compõem a holding, ela é a que eu mais gosto, porque tem atribuição de carinho e também contribuiu para o meu desenvolvimento, né? Eu até, conversando com a família, anos atrás eu falo, quando nasci meu primeiro filho, eu vou botar o nome do meio de Armindi. Parece coisa de idiota, né? Aí depois veio aquela história que eu lembrei da Odebrecht, né? Que tinha sido. Aí eu falei, eu acho que eu não vou botar o nome Armindi, não. Vou esperar pra ver o que Mas vai dar. assim, a Armindi, ela sempre tem esse cuidado muito grande, porque ela faz parte do nosso início, né? E o início tem essa representação muito grande na nossa formação, de aquisição de conteúdo. Então, para mim, a Armindi é a minha empresa mais querida. Não que eu não ame outras, né? Mas a formação dos nossos valores, a nossa entrega começa ali, então... A mudança de vida veio dali, né? Eu falo que a Armindi, por mais que ela seja um negócio, ela participou da minha educação de um modo geral. Porque ali eu vivi momentos com pessoas que caminham comigo até hoje. Então a Armindi, ela foi uma escola. Legal. Perfeito. Escola essa que gerou muitos outros negócios, e o negócio aqui em particular que a gente vai falar É do movimento. é do Movimento. Ah, que lindo, gente. Esse- Tá vendo? Puxamos escola. Esse empreendimento que você trouxe para o mercado mineiro esse ano e que já começou assim, Gigante, como maior. Nós tivemos a oportunidade de estar no palco e também como podcast oficial do evento. E eu vou te dizer assim, cara, você começou impressionando todo mundo. Como foi assim pensar esse projeto, idealizar e colocar ele para frente? Perfeito. Eu vou levar um tempinho pra contar, né, gente? Vamos lá. Fica à vontade. Nada é tão simples, né? Ainda mais daquela magnitude, não tem como ser simples. Assim, pessoal, eu acho que o Movimento, ele veio na hora certa. Porque se ele tivesse nascido em momentos anteriores, talvez nós não estaríamos preparados para dar vida ao Movimento. O que é a Armindi? A gente fala que a Armindi sempre foi um camaleão, porque o desenvolvimento da Armindi estava atrelado ao desenvolvimento dos gestores. Então não adiantava falar assim, Gustavo, você enxergava que a Armindi ia chegar no ponto que chegou? Não, porque ela estava atribuída também ao nosso desenvolvimento. Eu sempre brinco muito com a palavra esgotamento. A gente acha que existe um fim, quando a gente está chegando naquele fim, a gente descobre novos caminhos. E a Armindi proporcionou pra gente enxergar esses novos caminhos. Ela nasceu na recreação infantil. Da recreação infantil a gente foi para a área de show business, oferecendo estruturas. Depois a gente foi para a área de congressos e feiras. E foi nessa área de congressos e feiras que a gente descobriu uma indústria que vai para além da indústria da educação. Descobri uma área de tecnologia, descobri uma área do agronegócio. E a Armindi começou a atender a nível nacional vários eventos. E eu comecei a conhecer vários eventos. E quando eu comecei a conhecer vários eventos, naturalmente eu fui na BET, vi como eles faziam e comecei a olhar para o mercado, que eu falo que o meu país é Minas Gerais. Tem um carinho, um cuidado muito grande com Minas. E muitas vezes eu olhava para Minas querendo que ela tivesse a notoriedade
que os demais estados tinham, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Muitos dos grandes eventos, e de diversos setores, falei do agro, falei do tecnologia, falei da área automobilística, muitos eventos sendo migrados para fora e não para o estado de Minas Gerais. Olhando como um olhar de negócio, eu sempre olhei para Minas Gerais o que tem lá fora que não tem aqui dentro e que talvez tenha algum viés de oportunidade. Eu sempre analisava o calendário da Armind de forma assim, qual que era a época do ano que eu tinha menor volume, onde eu poderia potencializar a empresa de um modo geral, ter maior previsibilidade, até para um planejamento. Era janeiro, fevereiro. Eu falei, poxa, seria muito importante para o ecossistema das empresas e também para Minas Gerais a gente ter um evento que potencializasse essa cadeia produtiva. Aí começamos a olhar internamente. Atendi o Sinep, Sindicato das Escolas Particulares, já havia um envolvimento na educação. Por que não ter um evento de educação? Por que não a gente colocar Minas Gerais como protagonista? Poxa, a gente tem os grandes sistemas de ensino, a gente tem um monte de talento aqui que nasce aqui em Minas Gerais e às vezes está indo para fora, está indo para São Paulo, está indo para o Rio. Grandes empresas expondo fora de Minas Gerais. Vamos lá, vamos desenvolver algo legal. Eu acho que tem que ter uma iniciativa, a gente não sabe como que as coisas vão se moldar. Tanto é que eu não sabia, o movimento nesse processo de construção, ele foi pequeno, foi médio, foi grande, voltou a ser pequeno. São estímulos e são diálogos que vão contribuindo para o desenvolvimento. Em algum momento alguém aposta. A base da comunicação, para as pessoas saberem aquilo que você quer, você tem que se comunicar, você tem que se envolver. Por isso que eu falo que a importância do relacionamento, estar no nosso dia a dia, ela é essencial. Não adianta você ser o melhor e não se comunicar, não deixar as pessoas saberem daquilo, do seu propósito, objetivo. Porque aquele propósito que é seu pode se transformar em propósito de outros. E o movimento foi um pouquinho disso. Ele nasceu primeiro com o intuito voltado para o setor privado, naquele que inclusive eu tenho maior clareza por ter envolvimento. E eu descobri que era uma necessidade não do privado. Não só do privado, mas de todos. Porque a educação estava extremamente politizada, onde a política, ao invés de unir as esferas, ela segregava. Então, se eu vou construir um evento, eu tenho que atender uma dor. E qual que era a dor da educação? A educação ela foi envolvida por políticas públicas que separavam e segregavam. Então, existia a educação do privado, a educação do município e a do Estado. E comecei a perceber que talvez a gente poderia resolver um problema que era unir todas essas esferas em prol da discussão da educação. E talvez tratando do conteúdo com mais cuidado, mais carinho, permitindo as pessoas se envolverem. Ô Gu, desculpa te cortar, mas a gente teve aqui o secretário de Educação, o Igor, tivemos a subsecretária Cláudia Lara. Cláudia Lara. E você sabe qual que é a frase agora? É a frase que você imputou na cabeça de todos eles. Educação é uma só? Educação é uma só. Na verdade, eles chamam de educação mineira. Não é educação privada. Eu falo que meu país é Minas Gerais. Educação então... mineira. E agora a educação é uma só. Isso veio de... Caramba, velho. Isso veio do Gustavo nesse networking todo, nesse relacionamento, nessa construção da ideia. Sujeito, você pode ter mudado a educação do nosso país, Minas Gerais. Nosso país, Minas Gerais, é isso aí. Entendeu? E sabe o que é foda? Eu falei que a gente nunca sabe qual que é o resultado daquilo. Mas tem que haver o primeiro passo. Primeiro a gente desenhou o evento sob o olhar, lógico, executivo de quem vive muitos eventos, sob o olhar daquilo que a gente acredita, isso funciona, isso não funciona. E o que foi engraçado que quando a gente começou a desenhar o movimento, eu fui apresentando o evento, eu, Alan Jones, fomos apresentando para as pessoas. Teve gente que falou assim, esse evento? Você vai entregar tudo isso? Eu falei assim, e o bate-papo com o Alan chegou para mim e falou assim, de lado. Quantos lugares no palco principal? Tinha 6.500 lugares. Ô bicho, eu nunca vi isso na minha vida. E o Alan Jones chegou para mim assim, depois que a pessoa chegou e falou assim, vocês entregam tudo isso? Ele virou assim no canto, Gu, a gente entrega tudo isso. Eu falei, Alan, só tem um defeito. Pode ser que a gente se lasque, mas credibilidade não é negociada. Se a gente quiser realmente fazer a diferença, tudo aquilo que a gente está prometendo agora tem que ser entregue. A gente vai ter que se desdobrar, mas vai ter que entregar. Por isso que eu falei que o evento ele foi pequeno, médio e grande.
Quando ele chegou na grandeza de expectativa, porque estava no campo da expectativa, criou-se um projeto, falei, agora temos que ir. Porque se a gente vencer essa expectativa, a segunda edição não vai ser uma dúvida. Então vamos colocar dedicação, carinho, envolvimento. E ele, porra, a gente só tem 90 dias. Velho, é em 90 dias que a gente vai fazer planejamento e execução, que muitos não fizeram em anos. Ele falou, velho, tô dentro com você, vamos fazer esse negócio acontecer. Conseguimos muitos apoios de locais onde a gente nem imaginaria que teria. E conseguimos aquilo que todo mundo imaginava que não era possível. Juntar esfera estadual, municipal e privada discutindo as ações em prol da educação. Assim, foi do caralho. Desculpa a palavra, Mas foi mesmo. Eu saí de lá impactado, talvez até mais do que quem viveu ali no sentido de congressista. Eu saí mais impactado. E vale lembrar, né, gente? Novamente, a gente volta na nossa trajetória. Eu tive com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe é servidora do Estado, aposentada, professora, foi minha professora. Meu pai é formado em engenharia, mas foi professor do Estado. Então, ter meu pai, minha mãe ali. Poxa, tem algo mais gratificante que isso? É legal. Não. E, novamente, a educação dando oportunidade pra gente, né? Legal. Você vê, educação lá atrás, sou aluno do Estado, formei em escola estadual. Educação trazendo E pra hoje gente. devolvendo para a sociedade. Gustavo, você citou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o seguinte. O primeiro era expectativa, e se a gente fizesse bem, o segundo não seria dúvida. E de fato não é. Estamos aqui promovendo, dentro do 18º Encontro Mineiro de Educação, o Movimente, que já tem aí um spoiler do mês aí, tá previsto para janeiro, como é que é? Já temos aí essa segunda edição. Pessoal, o que é importante o pessoal entender? Lógico, todo evento tá munido de erros e acertos. Sim. E precisa existir o primeiro até para a gente conseguir estar municiado de informações para desenvolver um segundo, talvez um terceiro. Então sim, a data, já atendendo a spoiler, ela muda, e ela muda muito por conta dos apontamentos do trabalho de pesquisa que a gente fez dentro do Movimente. No portal congressista, todo mundo que foi no evento teve a oportunidade de opinar. E a gente percebeu que talvez aquela data que a gente fez o Movimente não permitiu outras pessoas interessadas em estar no evento. Verdade. Então sim, a gente vai atender os interesses de muitos. E esse mês ainda a gente já lança o evento e anuncia. E lança o evento já com alguns nomes de peso. Então, não vou citar aqui ainda não, mas... Gente, sensacional. Mas eu quero citar um. Tem um que o Gustavo vai levar que eu gosto muito. BTO3. Eu tô sabendo? Bom, a gente não ia deixar você... Mas a gente vai dar spoiler? Não, mas eu não posso deixar minha audiência sem um... Pelo menos um gostinho. Pelo menos hoje a gente soltou. Porque é isso, realmente, o movimento é um Não evento. tenham dúvida. Oh, Vocês já são patrimônio do movimento. muito das nossas conquistas vieram de lá, sem sombra de dúvida. E assim, saber que vai ter a segunda edição é a concretização desse sucesso. É isso mesmo. É ou não é? Muito bem. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio direto do Resort Tauá, aqui em Caeté, no 18º Encontro Mineiro de Educação. Dessa vez conversando com mais um dos grandes parceiros desse evento, que é o Movimente esse que acontece em 2026, sem sombra de dúvida. Você que nos acompanha, você que está acompanhando tudo, ligadinho aqui no YouTube, também no @BossTaOn no Instagram. Continue com a gente, lembre-se sempre, o Boss tá on. Valeu!